Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 20 de setembro, quarta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Convido você, convido sua família para, com muita alegria, partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, onde iremos refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 31 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, com que hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam na praça, se dirigem aos colegas, dizendo, tocamos flautas para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e vos dissestes, ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis, ele é um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, as autoridades religiosas do tempo de Jesus se comportam de maneira infantil. Acusa João Batista de louco, porque é severo demais. Acusa Jesus de boa vida, porque parece muito condescentes. O povo e os cobradores de impostos se comportam de maneira sábia. Acolhe João Batista e Jesus, reconhecendo neles a revelação da misericórdia e, sobretudo, dessa misericordiosa justiça de Deus. Então perceba que o modo como era tratado por seus contemporâneos deixava Jesus irritado. A má vontade deles levava a interpretar mal tudo o que o mestre fazia. De forma alguma, deixava-se convencer pelo messianismo de Jesus, mesmo vendo seus milagres e prodígios. Uma das atitudes de Jesus, censurada por eles, era a sua solidariedade com os pecadores, a sua solidariedade com as pessoas marginalizadas pela sociedade. Jesus não se envergonhava de ser visto na companhia desse tipo de gente, nem tampouco de sentar-se à mesa com ela. Sua atitude fundava-se numa profunda consciência de ter sido enviado para trazer salvação. Momento aos pecadores e os humilhados, os excluídos daquela época, daquela sociedade. Sendo assim, caros irmãos e irmãs, no seu tempo o seu tempo deveria ser gasto com estes e não com quem pensava ter assegurada a sua própria salvação. Percebamos, nesses caros irmãos, queridas irmãs, que neste Evangelho, Jesus compara os homens daquela geração com crianças insatisfeitas, murmuradoras e frustradas, que não sabem o que querem nem o que buscam. Veja que é uma comparação às nossas infantilidades quando duvidamos das ações de Deus na nossa vida. Não queremos perceber os seus sinais, não somos insatisfeitos ou insatisfeitas, desejamos que as coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade e nem mesmo sabemos qual é, na verdade, o motivo pela qual pedimos e esperamos as coisas. Não temos convicções nem de quem somos, nem do que queremos, nem mesmo qual é o ideal da nossa vida. Reclamamos de tudo e não aproveitamos o momento atual da nossa vida, não aproveitamos a oportunidade para aprender com o sofrimento ou com a bonança, na alegria ou na tristeza. A sabedoria foi justificada por todos os seus filhos, disse Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, somos filhos da sabedoria, quando nos deixamos envolver pelo mistério de piedade, o mistério da fé em Jesus Cristo, sem questionar nem murmurar. Portanto, cada fato, cada acontecimento da nossa existência, quando é enxergado com os olhos de Deus, tem o seu aprendizado. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, perdemos a graça que o Senhor nos dispensa porque não sabemos
entender os sinais dos tempos. Ficamos correndo de um lado para o outro, em busca de soluções de acordo com a nossa humanidade pensa. O negativo, na maioria das vezes, prevalece aos nossos olhos. Não sabemos enxergar as luzes acesas e olhamos somente para as que estão apagadas. Por que será assim, amados irmãos e irmãs? Porque ainda não nos dispomos a abrir o coração, dispomos a perceber o reino de Deus que está dentro de nós. Olhamos as pessoas, olhamos os fatos, as circunstâncias com os olhos humanos, não temos a visão espiritual que nos leva a ver conforme o olhar de Deus, olhar mais além das aparências. Por isso nos confundimos e perdemos precioso tempo com suposições. Caros irmãos, queridas irmãs, Jesus quer que sejamos filhos da sabedoria, que possamos assim sentir o cheiro de Deus em todos os acontecimentos da nossa vida. Ainda há tempo para que formemos uma geração diferente da geração do tempo de Jesus aqui na Terra. Para que isso aconteça, precisamos enxergar com os olhos de Deus. Então, ao vermos esse enxergar com os olhos de Deus, devemos nos perguntarmos, fazendo uma menção nessa narrativa do Evangelho de hoje. A geração comparada a crianças insatisfeitas. Essa história dessas crianças tem alguma coisa a ver com você? Você é eternamente uma pessoa insatisfeita que costuma correr de um lado para o outro em busca de um grupo de pessoas a quem você aprecia mais? Quem você está esperando que irá mudar a sua vida? Você se ajusta com facilidade aos fatos de sua vida? Amados irmãos, queridas irmãs, faça hoje uma reflexão sobre você nesse sentido. E peçamos ao Pai que nos purifique de toda forma de orgulho que leva a desprezar o nosso semelhante, que nos leva a julgarmos superior a Ele. E como Jesus, desejamos estar próximo de quem se afastou de Ti. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.